Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Um excelente dia para todos nós, um excelente início de manhã, que hoje possamos ter um dia de alegria, um dia de serenidade, um dia de muita paz em Jesus. Que hoje todos nós possamos estar aqui nos dedicando nestes minutinhos de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, que possamos estar aqui com as portas da nossa alma aberta, acolhendo a mensagem do Evangelho de hoje. E bom, meus irmãos, hoje na nossa quinta-feira, nós iremos convidar a todos para a gente refletir a passagem lá do item 12 do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós gostaríamos de iniciar a nossa reflexão justamente trazendo aqui para nós um trechinho da nossa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente ler este trecho juntos e depois refletirmos sobre essas palavras. Bom, meus irmãos, então neste item 12, nós encontramos a seguinte afirmativa: toda ideia nova, forçosamente, ela encontra oposição. E nenhuma ideia há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência ela é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior é a ideia, é tanto mais numerosos os interesses que ela fere. Bom, meus irmãos, para a gente refletir aqui juntos este trecho do Evangelho, gostaria que a gente rememorasse aqui um pouquinho sobre a essência da caminhada de Jesus aqui na Terra. Vamos nos lembrar que quando Cristo ele nasce aqui na matéria, ele irá nascer no ano do reinado do imperador Augusto. Só que logo depois, esse imperador Augusto ele já vai ser sucedido por Tibério. Então, todo o império naquela época, o Império Romano, eles tinham já leis e ideias muito bem fundadas. Sobretudo, leis muito rígidas. E todas as leis e ideias que eles tinham era com o cunho do próprio império ser beneficiado. Então, todas as decisões que o imperador tomava, todas as decisões que os homens de grande poder, lá da época quando Jesus vem aqui na Terra, todas as decisões que eles tomavam era com base no interesse próprio, no que iria beneficiar a eles, o que seria melhor para o império, o que seria melhor para os romanos. Só que vejamos bem, quando Cristo ele começa a caminhada dele da Boa Nova, isso Jesus já vai ter por volta dos seus 30 anos, como é narrado para nós no Evangelho de Lucas. Ali o Evangelho de Lucas, o Lucas ele descreve mais ou menos a idade em que Jesus inicia a missão dele. Então, por volta dos 30 anos, quando Cristo vai iniciar a caminhada da Boa Nova, Jesus vai começar a despertar nos corações novas ideias. Jesus vai compartilhar esclarecimento. Jesus vai retirar aqueles corações das sombras e trazer aquelas almas para a luz. Ou seja, Cristo vai começar a tirar as almas da ignorância moral e trazer elas para o esclarecimento que desperta, o esclarecimento que salva, que faz tomar novas decisões para a vida. Só que esse despertar moral que Jesus trazia não agradava em nada o Império Romano. Não agradava em nada essas pessoas do poder da época. Porque vejamos bem, se todas as decisões que o Império tomava era para beneficiar a eles, imaginemos eles vendo aquela situação das pessoas saindo da ignorância moral e despertando moralmente. Isso começa a incomodar, porque as pessoas começariam a notar as decisões que o Império tomava.
Vale a gente ressaltar que naquela época muitos já não concordavam muito com a decisão dos impostos, das decisões que o império tomava. Eles já não concordavam muito com aquilo. Então, quando Jesus começa a falar sobre perdão, sobre caridade, sobre amor, humildade, sobre tratar a todos iguais, as pessoas começam a despertar o coração. E o império não agrada nada com isso, porque provavelmente as pessoas começariam a reivindicar direitos que antes eles nem sequer pensavam nisso. Então vejamos, meus irmãos, que por causa desse fato e também tantos outros, Jesus ele vai ser muito perseguido. Cristo e tudo que ele proclamava, as ideias dele, vai sofrer uma forte perseguição naquela época, justamente porque ele vem banhar a humanidade com o sol da verdade. Então, o que o império vai fazer naquela época? Incomodado que o Cristo estava ganhando corações, incomodado de perder o poder para Jesus, o império, depois de tantas situações que a gente sabe com detalhes ali no Novo Testamento, Jesus ele é crucificado. Então o império achava que crucificando Jesus, ou seja, a morte do corpo físico, iria também morrer a ideia. Que com a morte do corpo físico, as ideias também desapareceriam de Jesus. Que tudo o que Jesus tinha falado também ia-se embora junto com a morte do corpo. Só que a verdade, meus irmãos, ela sempre triunfa. A verdade, ela sempre aparece como um sol que banha todos os cantinhos. Aonde tem uma sombra, o sol sempre vai banhar. A verdade também é assim. Então, por mais que Jesus tenha sido ali crucificado daquela forma, que Jesus ele tenha sido tão perseguido, a gente sabe que ele continua vivo em nosso coração. Que Jesus continua vivo, governando de forma sublime e bela a todos nós, a nossa humanidade terrena. Então, meus irmãos, eles, os imperador, todo o pessoal do poder daquela época que achava que com a morte do corpo físico a ideia e a verdade que Jesus trazia também seria afundada, eles estavam muito enganados. Porque, como dissemos, a verdade, ela sempre triunfa. Então vejamos que depois disso, os apóstolos continuaram a jornada da Boa Nova e tantos corações vêm se dedicando há séculos e séculos a continuar a jornada da Boa Nova, a compartilhar os ensinamentos de Jesus, porque a luz da verdade, ela banha a toda a humanidade terrena. Então, meus irmãos, é bonito a gente ver que já tem mais de 2000 anos que Jesus esteve presente fisicamente, porque ele continua em espírito cuidando de nós, é importante deixarmos isso claro, mas já tem mais de 2000 anos que Jesus esteve presente fisicamente aqui, e olha como que os ensinamentos dele, as palavras dele, a conduta do Cristo ainda é muito viva para todos nós, e ainda tem muito para nos ensinar. A gente ainda tem muito que aprender com Jesus. Então isso é muito bonito porque é como o Evangelho diz, toda ideia nova, ela forçosamente ela vai encontrar uma oposição, porque não há uma ideia que se implante sem lutas. Cristo, ele foi o verbo divino aqui entre nós. Ele trouxe ideias que naquela época não eram cultivadas. Não se falava de perdão, não se falava de amar aos inimigos, não se falava de indulgência, de humildade. Então, quando Jesus ele traz essa ideia nova, ele vai encontrar oposição, ele vai encontrar lutas, ele vai encontrar perseguição. Mas a verdade, ela sempre triunfa. O bem, ele sempre triunfa. Então é bonito a gente pegar esse trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo e harmonizar ele com a vida de Jesus. Isso fica tão claro para nós o quanto o Evangelho segundo o Espiritismo ele está em harmonia com a vida de Jesus. Ele está em harmonia com os ensinamentos do Cristo também. Então, meus irmãos, hoje, que todos nós possamos levar o ensinamento para o nosso dia, dessa história que a gente compartilhou aqui,
dessas memórias que a gente trouxe aqui, de certos caminhos, de como que foram certos momentos da vida do Cristo. Que a gente leve de ensinamento que diante de toda ideia nova, que diante de toda ideia que surge, que nós jamais refutemos essa ideia imediatamente, que a gente não tire conclusões precipitadas de uma ideia que surge, mas que saibamos ponderar. Temos o exemplo de Tomé, que é muito nítido para nós, o apóstolo Tomé, porque ele tem uma característica que harmoniza aqui com o nosso ensinamento de hoje. Tomé, diante de toda ideia nova, de todo ensinamento que surgia, ele ponderava e analisava muito bem. Ele não se encantava com a roupagem da ideia, mas ele olhava o fundo moral. Se aquilo tivesse algo que harmonizava com Jesus, se tivesse algo que conduz ao caminho do bem, ele acolhia no coração. Agora, se não tivesse, ele poderia ter convicção e argumentos para não concordar com aquela ideia, porque ele analisou e ponderou ela antes. Então, esse ensinamento é precioso para a nossa vida. Diante de qualquer ideia nova, saibamos ponderar. Ponderar segundo Jesus nos ensina. É uma ideia que tem um fundo moral? É uma ideia que nos conduz ao caminho do bem? É uma informação que soma para a nossa vida? Então, meus irmãos, que a gente saiba não tomar nenhuma conclusão precipitada. Já logo negar, já logo refutar, já logo excluir uma ideia sem antes ponderar se aquilo vai ser bom para nós, se aquilo vai ser bom para ajudar a nossa humanidade a progredir. Bom, meus irmãos, eu convido a todos para a gente encerrar o evangelho de hoje, lembrando aqui que talvez, só uma hipótese, mas talvez se os imperadores daquela época tivessem feito exatamente aqui como a gente rememora que Tomé nos ensina, ponderar primeiro, analisar os fatos, talvez se os imperadores lá da época de Jesus tivessem ponderado, analisado com mais amor, com mais humildade, todas as ideias que Jesus trazia, talvez eles não teriam tomado aquela infeliz escolha da crucificação. Então é apenas uma hipótese. Talvez se eles tivessem ponderado, analisado com mais carinho, tido um pouco mais de humildade e não apenas negado, pensado só em si egoisticamente, pensado com orgulho, talvez eles não teriam tomado aquela infeliz decisão. Mas é apenas uma hipótese para a gente pensar que a gente sempre tem que ponderar. Sempre tem que ponderar pensando em Jesus, pensando no caminho do bem. Bom, meus irmãos, eu convido a todos para a gente encerrar então o nosso evangelho de hoje, nos lembrando que esta é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Vamos hoje encerrar com Jesus, encerrar com o nosso coração em paz. Desejamos a todos uma excelente quinta-feira, um dia com Jesus. Fiquemos em paz, que assim seja.